Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Eletrônica de Potência 2. Nesta aula, iniciaremos os estudos sobre a segunda topologia de conversor CC-CC não isolado da nossa disciplina, representada pelo conversor boost. Assim, nessa aula abordaremos as características, o princípio de funcionamento e o projeto deste conversor. Esse circuito que vocês estão vendo é o conversor CC-CC do tipo boost. Esse conversor fornece uma tensão de saída com amplitude maior do que a entrada e com a mesma polaridade da entrada. Portanto, este conversor é um conversor elevador de tensão, ao contrário do conversor Bach que vimos na aula 2, que é abaixador de tensão. É importante destacar que, além da imposição da tensão de saída, a presença do indutor na entrada do circuito, em série com a fonte de alimentação Vin, faz com que o conversor boost opere como fonte de corrente na entrada, permitindo a imposição da forma de onda da corrente de entrada. Essa característica é muito útil, pois torna o conversor boost um circuito muito utilizado em cascata com estágios retificadores de fontes ininterruptas de energia, sendo capaz de promover a imposição de corrente de entrada com aspecto senoidal e atracada com a tensão da rede CA, estabelecendo assim a correção de fator de potência e a mitigação de conteúdo harmônico de corrente. Do ponto de vista de controle de tensão, o conversor boost é muito utilizado no estágio de interface entre módulos fotovoltaicos e o inversor em sistemas fotovoltaicos, sendo o conversor responsável por realizar o controle e rastreamento do ponto de máxima potência fornecida pelos módulos. Para a análise e projeto do conversor boost, nós vamos estabelecer as mesmas considerações que estabelecemos para o conversor Bach. Essas considerações serão seguidas para todos os conversores que trabalharemos na nossa disciplina. Para uma explicação mais detalhada dessas considerações, eu sugiro vocês assistirem novamente a aula número 2. Então, somente para relembrar, em primeiro lugar, teremos que a chave do conversor é fechada pelo tempo T1, que é igual a D vezes TCH, e é aberta pelo tempo T-off, que é igual a 1 menos D vezes TCH. A corrente no indutor é periódica e no modo contínuo. O valor da tensão média no indutor é igual a zero. O valor da corrente média no capacitor é igual a zero. Além disso, vamos considerar que o valor do capacitor é bem alto e a tensão na saída é mantida constante em Vout. E por fim, vamos levar em consideração que os componentes do circuito do conversor boost são ideais, a ponto da potência fornecida pela fonte ser a mesma potência absorvida pela carga. Uma vez estabelecidas as considerações para a análise, vamos verificar agora o princípio de funcionamento do conversor boost. Durante a primeira etapa de operação, representada pelo intervalo onde a chave SB fica fechada, essa funciona como um curto-circuito, enquanto que o diodo DB, que por sua vez encontra-se reversamente polarizado, funciona como um circuito aberto. Durante essa etapa, a fonte de alimentação Vin fornece energia para o indutor LB. Logo, o indutor carrega, pois funciona como um bipolo elétrico receptor da energia proveniente da fonte Vin, e sua corrente apresenta uma função crescente no tempo. Portanto, durante a etapa de chave fechada, a queda de tensão no indutor é positiva. Uma vez que o diodo bloqueado isola o capacitor e a carga da alimentação do circuito, o capacitor descarrega na carga durante essa etapa, e sua corrente é negativa, pois o mesmo funciona como um bipolo gerador de energia, fornecendo energia para a carga. Durante a segunda etapa, representada pelo intervalo onde a chave SB fica aberta, essa funciona como um circuito aberto, enquanto que o diodo DB entra em condução, fornecendo um caminho para a circulação da corrente do indutor. Assim, o indutor funciona como um bipolo elétrico gerador de energia, fornecendo energia para o capacitor e para a carga. Deste modo, sua corrente apresenta uma função decrescente no tempo e sua derivada é negativa, o que faz com que a tensão no indutor mude de polaridade, passando a ser negativa. Uma vez que o diodo em condução reconecta o indutor à saída do circuito do conversor boost, a energia fornecida pelo indutor passa a carregar o capacitor durante essa etapa, de modo que a corrente neste é positiva, pois o mesmo funciona como um bipolo receptor da energia proveniente do indutor.
Do ponto de vista de formas de onda, em primeiro lugar, precisamos definir sentidos de circulação para as correntes e polaridades para as quedas de tensão em todos os elementos passivos e semicondutores do circuito. Para os elementos armazenadores de energia, normalmente define-se os sentidos das correntes e quedas de tensão para o modo receptor de energia, ou modo de armazenamento de energia. No que diz respeito às formas de onda de tensão, para a etapa de chave fechada, podemos determinar a forma de onda da tensão no indutor LB analisando esta primeira malha aqui. A partir dela, podemos ver que a tensão no indutor durante a etapa de chave fechada é igual a Vin. Para a forma de onda da tensão nos terminais do diodo DB, podemos analisar essa segunda malha aqui, onde vemos que sua tensão é igual a menos Vout. Com relação à forma de onda da tensão na chave SB, como esta encontra-se fechada, sua tensão é igual a zero. Para a etapa de chave aberta, analisando essa supermalha aqui, concluímos que a forma de onda da tensão no indutor LB é definida por Vin menos Vout. Como o conversor Bush é elevador de tensão, a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada. Logo, o resultado de Vin menos Vout é negativo, comprovando que o indutor está operando como gerador de energia durante a etapa de chave aberta. Uma vez que o diodo DB encontra-se polarizado diretamente nessa etapa, sua tensão é igual a zero. Finalizando as análises das tensões, podemos determinar a forma de onda da tensão na chave SB através da análise dessa segunda malha aqui. Assim, temos que a forma de onda da tensão na chave para essa etapa é definida por Vout. No que diz respeito às formas de onda de corrente, primeiramente vamos definir que a corrente no indutor apresenta esse aspecto crescente durante a etapa de chave fechada e decrescente durante a etapa de chave aberta, apresentando valor mínimo definido por ILB_min e valor máximo definido por ILB_max. Além disso, conforme veremos mais adiante durante o dimensionamento do conversor Bush, idealmente falando, a corrente média no indutor LB pode ser maior ou igual à corrente na resistência de carga, dependendo do valor de razão cíclica de operação da chave. Uma vez que o diodo encontra-se bloqueado durante a etapa de chave fechada, temos que sua corrente é igual a zero nessa etapa. Podemos verificar através deste primeiro nó aqui que a corrente na chave SB é igual à própria corrente do indutor, pois o diodo encontra-se em aberto. Além disso, analisando esse segundo nó aqui, temos que a corrente no capacitor é igual a menos IR, sendo, portanto, uma corrente negativa e constante, comprovando que o capacitor está operando como gerador de energia durante a etapa de chave fechada. Para a etapa de chave aberta, analisando esse primeiro nó aqui, temos que a corrente no diodo DB é igual à corrente no indutor, pois a chave encontra-se aberta. Uma vez que a chave SB encontra-se aberta, sua corrente é igual a zero para essa etapa. Por fim, analisando novamente este segundo nó aqui, temos que para essa etapa a corrente no capacitor é igual a ILB menos IR. Logo, a corrente no capacitor é positiva e apresenta valor máximo definido por ILB_max menos IR, o que comprova que o capacitor está operando como receptor de energia durante a etapa de chave aberta. Uma vez entendido sobre as formas de onda do conversor Bush, vamos partir agora para a parte de dimensionamento do circuito. Antes de mais nada, precisamos determinar a expressão do ganho estático do conversor. Conforme vimos lá na aula 2, o ganho estático é definido pela relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada do circuito. Para isso, vamos utilizar o conceito de que para uma operação periódica e no estado estável, o valor médio da tensão no indutor é igual a zero. Assim, com base na forma de onda da tensão no indutor, nós temos que VL médio é dado por Vin vezes D mais Vin menos Vout, que multiplica 1 menos D. Deste modo, pegando o resultado da expressão de VLB médio e igualando-a a zero, podemos aplicar a distributiva no equacionamento para chegar nessa expressão. Observem que mais Vin vezes D pode ser cancelado com menos Vin vezes D.
Deste modo, resolvendo o equacionamento para a relação entre Vout e Vin, nós temos que o ganho estático do conversor Bush é igual a 1 sobre 1 menos D. Uma vez que a taxa de trabalho D é representada por um valor que pode variar de 0 até 1, essa expressão do ganho estático nos mostra que a tensão de saída do conversor é maior ou igual ao valor da tensão de entrada. Característica essa que define o conversor Bush como um conversor elevador de tensão. Se isolarmos a taxa de trabalho D nessa expressão do ganho estático, podemos calculá-la fazendo 1 menos a relação entre Vin e Vout. Para determinarmos a expressão que projeta o valor da indutância LB do conversor Bush, podemos fazer uma análise baseada na tensão do indutor. Essa análise pode ser realizada tanto para a condição de chave fechada como para a condição de chave aberta. Assim, se fizermos a análise para a etapa de chave fechada, nós temos que a tensão do indutor durante essa etapa é igual a Vin. No entanto, nós sabemos que VLB é igual a LB vezes DILB dt. Como o intervalo de análise é conhecido, podemos substituir DILB pela ondulação de corrente ΔLB e dt pelo intervalo de tempo de chave fechada, D vezes TCH. Resolvendo a expressão para LB, nós temos que o indutor do conversor Bush, uma vez estabelecida a ondulação de corrente ΔLB, pode ser determinado por Vin vezes D dividido por ΔLB vezes FCH, uma vez que o período de chaveamento TCH é igual a 1 sobre a frequência de chaveamento FCH. De forma análoga, se fizermos a análise para a etapa de chave aberta, nós temos que a tensão do indutor durante essa etapa é igual a Vin menos Vout, que é uma tensão negativa. Como não podemos ter uma indutância negativa, devemos trabalhar com o módulo desse valor, que nos fornece Vout menos Vin. Da mesma forma que fizemos anteriormente, nós sabemos que o módulo de VLB é igual a LB vezes DILB dt. Como o intervalo de análise é conhecido, podemos substituir DILB pela ondulação de corrente ΔLB e dt pelo intervalo de tempo de chave aberta, definido por 1 menos D vezes TCH. Resolvendo a expressão para LB, temos que o indutor do conversor Bush, uma vez estabelecida a ondulação de corrente ΔLB, pode ser determinado também por Vout menos Vin, que multiplica 1 menos D, tudo isso dividido por ΔLB vezes FCH. Embora as duas expressões sejam diferentes, ambas fornecem o mesmo resultado de projeto do indutor LB. Para determinar o valor médio da corrente no indutor LB, podemos utilizar a consideração de que os componentes do circuito do conversor Bush são ideais a ponto da potência Pin fornecida pela fonte ser a mesma potência Pout absorvida pela carga. A potência média fornecida pela fonte é definida por Vin vezes o valor médio da corrente de entrada, que é o mesmo valor médio da corrente no indutor. Já a potência média absorvida pela carga é definida por Vout ao quadrado sobre R. Uma vez igualadas essas duas potências, podemos resolver o equacionamento para o valor médio da corrente no indutor, que é determinado fazendo Vout ao quadrado dividido por Vin vezes R. Substituindo a expressão do ganho estático do conversor Bush nessa expressão, podemos determinar mais duas expressões de cálculo de ILB médio, que são definidas por Vin sobre R vezes 1 menos D ao quadrado e por Vout sobre 1 menos D vezes R. Essa terceira expressão comprova para nós que o valor médio da corrente no indutor é maior ou igual ao valor da corrente de carga, pois a relação 1 menos D nos fornece um valor entre 0 e 1. Analisando a forma de onda da corrente no indutor, podemos também definir expressões de cálculo para os valores máximo e mínimo dessa corrente. Dessa forma, podemos observar que o valor de ILB max é igual à corrente ILB médio mais a metade da ondulação de corrente ΔLB. De forma semelhante, temos que o valor de ILB min é igual à corrente ILB médio menos a metade da ondulação da corrente ΔLB. Conforme concluímos anteriormente, uma das expressões de cálculo da indutância LB é definida por Vin vezes D sobre ΔLB vezes FCH. Isolando a ondulação de corrente ΔLB nessa expressão, temos essa ondulação definida por Vin vezes D sobre LB vezes FCH. Substituindo a expressão de ΔLB nas expressões de cálculo dos valores máximo e mínimo da corrente no indutor, temos que ILB max é determinado por Vin
sobre R vezes 1 menos D elevado ao quadrado, tudo isso mais Vin vezes D sobre 2 vezes LB vezes FCH. E LB min é determinado por Vin sobre R vezes 1 menos D elevado ao quadrado, tudo isso menos Vin vezes D dividido por 2 vezes LB vezes FCH. Do ponto de vista da determinação do valor eficaz da corrente no indutor, este pode ser calculado através da raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de ILB1 de T elevado ao quadrado vezes dt, mais a integral que vai de D vezes TCH até TCH de ILB off de T elevado ao quadrado vezes dt, onde ILB1 de T representa a expressão da corrente no indutor para a etapa de chave fechada, e ILB off de T representa a expressão da corrente no indutor para a etapa de chave aberta. O resultado desse equacionamento nos fornece a mesma expressão que determinamos para o conversor Bach na aula 2, que por sua vez é definida por raiz quadrada de ILB médio elevado ao quadrado mais delta ILB elevado ao quadrado dividido por 12. Uma vez que o valor da corrente mínima no indutor deve ser positivo para o modo contínuo de condução, ILB min igual a zero é o limite entre os modos contínuo e descontínuo de corrente. Conforme deduzimos anteriormente, ILB min é igual a Vin sobre R vezes 1 menos D elevado ao quadrado, menos Vin sobre D, sobre 2 vezes LB min vezes FCH, se nós igualarmos o ILB min a zero. Assim, podemos calcular o valor da indutância mínima necessária para a operação do modo de condução contínua. Desenvolvendo essa expressão, chegamos à conclusão de que a indutância mínima necessária para o modo de condução contínua é determinada por R vezes D vezes 1 menos D elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes FCH. Assim, na prática, um valor de indutância maior do que ILB min é desejável para garantir o modo de condução contínua. Com relação ao projeto do capacitor de saída do conversor Bush, da mesma forma que fizemos para o conversor Bach, a variação na tensão de saída ou ondulação é calculada pela relação tensão-corrente no capacitor. Conforme sabemos, a corrente no capacitor do conversor Bush apresenta essa forma de onda que vocês estão vendo. Pela definição de capacitância, a variação de carga no capacitor é definida pela multiplicação entre a capacitância e a variação de tensão no capacitor. O módulo da variação de carga ΔQ para o conversor Bush pode ser calculada pela área do retângulo abaixo do eixo do tempo. Sabendo que a área do retângulo é determinada pela base vezes a altura, temos que a variação de carga no capacitor do conversor Bush é dada por Vout sobre R vezes D vezes TCH. Resolvendo a expressão da variação de carga no capacitor para a capacitância C, temos que essa capacitância do conversor Bush é projetada determinando-se Vout vezes D dividido por R vezes delta Vout vezes FCH. A tensão de ondulação na saída que levamos em consideração para o projeto do capacitor do conversor Bush é baseada em um capacitor ideal. Para todo conversor, na prática, um capacitor real pode ser modelado como uma capacitância com uma resistência equivalente em série. Conforme vimos na aula 2, a resistência equivalente em série pode ter efeito significativo na tensão de ondulação na saída, produzindo sempre uma tensão de ondulação maior do que a capacitância ideal. Para o conversor Bush, no modo de condução contínua, a variação da tensão total na saída do circuito é definida pela soma entre a ondulação da tensão devida à capacitância pura e a ondulação da tensão devido ao resistor. Uma vez que a tensão de ondulação devida à resistência equivalente série pode ser muito maior do que a ondulação devida à capacitância pura, o ΔVout do capacitor pode ser aproximado para ΔVout res, que é definido pela resistência equivalente série multiplicada pela ondulação da corrente no capacitor ΔIC. Como a ondulação da corrente no capacitor do conversor Bush é igual ao valor máximo da corrente menos o valor mínimo, ou seja, igual a ILBmax menos IR menos IR, o ΔVout pode ser novamente aproximado pela multiplicação entre a resistência equivalente série e o ILBmax. Logo, para fins de definição do capacitor utilizado no circuito do conversor Bush, caso o ΔVout obtido na prática seja maior do que o projetado,
outro capacitor de saída deve ser escolhido, levando em conta a resistência equivalente em série em vez da capacitância apenas. Por último, para fecharmos o dimensionamento do conversor Bush, vamos definir os valores médio, eficaz e de pico das tensões e corrente nos semicondutores. Começando pelo diodo dB, podemos ver pela sua forma de onda de tensão que o valor de pico dessa tensão é definido por Vout. O valor médio da tensão no diodo é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de Vout vezes dt, que resulta em Vout vezes D. E o valor eficaz da tensão no diodo é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de Vout ao quadrado vezes dt, que por sua vez resulta em Vout vezes raiz de D. Com relação à corrente no diodo do conversor Bush, podemos ver pela sua forma de onda que essa corrente apresenta um valor de pico igual a ILB max. O valor médio da corrente no diodo é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de ILB off de T vezes dt, que resulta em ILB médio vezes 1 menos D. O valor eficaz da corrente no diodo do conversor Bush, por sua vez, é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral de D vezes TCH até TCH de ILB off de T elevado ao quadrado vezes dt, que resulta na raiz quadrada de ILB ao quadrado mais ΔILB ao quadrado sobre 12, tudo isso multiplicado por 1 menos D. Para maiores informações sobre esses cálculos de corrente, é interessante assistir o dimensionamento do conversor Bach apresentado na aula 2. Com relação à chave SB do conversor Bush, podemos ver pela sua forma de onda de tensão que o valor de pico dessa tensão é definido por Vout. O valor médio da tensão na chave é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de Vout vezes dt, que resulta em Vout vezes 1 menos D. E o valor eficaz da tensão na chave é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de Vout ao quadrado vezes dt, que por sua vez resulta em Vout vezes a raiz de 1 menos D. Com relação à corrente na chave, podemos ver pela sua forma de onda que essa corrente apresenta um valor de pico igual a ILB max. O valor médio da corrente na chave é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de ILB on de T dt, que resulta em ILB médio vezes D. E por fim, o valor eficaz da corrente na chave é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de ILB on de T elevado ao quadrado vezes dt, que resulta na raiz quadrada de ILB médio elevado ao quadrado mais ΔILB ao quadrado sobre 12, tudo isso multiplicado por D. Mais uma vez, para maiores informações sobre esses cálculos de corrente, é interessante assistir o dimensionamento do conversor Bach apresentado na aula 2. Toda a análise que fizemos até agora, levamos em consideração a idealidade dos elementos do circuito do conversor Bush. Neste sentido, os indutores devem ser projetados para terem baixos valores de resistência para minimizar as perdas e maximizar a eficiência. No entanto, a existência de uma baixa resistência no indutor afeta o funcionamento do conversor Bush, em especial em altas taxas de trabalho. Para investigar o efeito da resistência do indutor na tensão de saída, vamos supor que a corrente do indutor seja aproximadamente constante. Assim, a potência fornecida pela fonte deve ser a mesma potência absorvida pela carga e pela resistência do indutor, desprezando outras perdas, ou seja, Pin deve ser igual a Pout mais PRL, onde PRL é a potência absorvida pela resistência do indutor. Desenvolvendo, nós temos que Pin é igual a Vin vezes ILB médio, Pout é igual a Vout vezes IR, e PRL é igual a ILB médio ao quadrado vezes RL, onde RL é a resistência em série do indutor. No entanto, nós vimos anteriormente que o valor médio da corrente no indutor é igual a Vout sobre 1 menos D vezes R, que por sua vez é igual a IR vezes 1 sobre 1 menos D. Assim, temos que R é igual a ILB vezes 1 menos D. Substituindo a expressão de IR que acabamos de encontrar nessa equação geral,
temos que Vin vezes ILB médio é igual a Vout vezes ILB médio, vezes 1 menos D, mais ILB médio elevado ao quadrado, vezes RL, sendo simplificada por Vin, que é igual a Vout vezes 1 menos D, mais ILB médio vezes RL. Substituindo mais uma vez a expressão de ILB médio por IR sobre 1 menos D, chegamos nessa expressão, que por sua vez é reescrita como Vin, que é igual a Vout vezes 1 menos D, mais Vout vezes RL sobre R vezes 1 menos D. Isolando a relação Vout sobre Vin, temos a expressão do ganho estático do conversor Bush considerando a resistência séria do indutor, definida por 1 sobre 1 menos D, mais RL sobre R vezes 1 menos D. Com base nessa expressão, podemos traçar a curva do ganho estático em função da razão cíclica de operação para condições onde RL é igual a zero e RL é diferente de zero, conforme vocês estão vendo. Com base na curva, concluímos que a resistência do indutor influencia no ganho estático do conversor Bush em altas taxas de trabalho, fazendo com que esse ganho estático sofra uma queda considerável para taxas de trabalho acima de aproximadamente 0,8, em vez de aumentar igual aconteceria para o circuito ideal. Assim, é extremamente importante que, na prática, a razão cíclica de operação do conversor Bush seja limitada em no máximo 0,8, pois a operação da chave para uma taxa de trabalho maior do que essa pode fazer com que o conversor Bush não opere corretamente como elevador de tensão. É importante destacar que a resistência do indutor também afeta a eficiência da potência do conversor Bush. Conforme sabemos, a eficiência é a razão da potência de saída pela potência de entrada. Para o conversor Bush, consideramos que a potência de entrada é definida pela potência de saída mais as perdas, determinadas pela potência PRL absorvida na resistência séria do indutor. Assim, sabendo que Pout é igual a Vout ao quadrado sobre R e que PRL é definida por ILB médio ao quadrado vezes RL, que por sua vez é igual a Vout sobre R vezes 1 menos D, nós temos que o rendimento do conversor Bush, considerando a resistência séria do indutor, é determinada por 1 sobre 1 mais RL sobre R vezes 1 menos D ao quadrado. Com base nessa expressão, podemos traçar a curva do rendimento em função da razão cíclica de operação para as condições em que RL é igual a zero e que RL é diferente de zero, conforme vocês estão vendo aí pelo gráfico. Com base na curva, concluímos que a resistência do indutor influencia no rendimento do conversor Bush em altas taxas de trabalho, fazendo com que esse rendimento sofra uma queda considerável para taxas de trabalho acima de aproximadamente 0,8. Com isso, vale salientar novamente que é extremamente importante que, na prática, a razão cíclica de operação do conversor Bush seja limitada em no máximo 0,8. Para fixarmos tudo o que foi visto sobre o dimensionamento do conversor Bush, vamos resolver esse exercício. Nele é pedido para projetarmos um conversor Bush que é alimentado a partir de uma fonte de 5 volts e que deve fornecer uma tensão de 15 volts a uma carga resistiva de 25 watts. A corrente mínima no indutor deve ser igual a 90% do valor médio da corrente no mesmo. A ondulação da tensão de saída deve ser menor que 1% e a frequência de chaveamento deve ser de 300 kHz. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o valor da razão cíclica de operação desse conversor. Nós vimos que a razão cíclica é determinada fazendo 1 menos Vin sobre o Vout. Então, nós temos que a razão cíclica vai ser dada por 1 menos o Vin aqui, ele é dado por 5, e o Vout igual a 15 volts, o que nos fornece aqui uma razão cíclica de 0,667. Além disso, nós precisamos saber quanto que vale a resistência de carga. A resistência ela é calculada fazendo o Vout ao quadrado dividido pela potência que é absorvida pela carga. O Vout vale 15 volts e a potência que é absorvida na carga, conforme sabemos, ela é de 25 watts. Logo, a resistência de carga, então, é uma resistência de 9 ohms. Foi informado para a gente que o valor do ILB-min ele é igual a 90% do valor da corrente média no indutor do circuito do conversor Bush.
Para isso, a gente precisa calcular então quanto que vale esse ILB médio. Ele é definido por Vin dividido por R vezes 1 menos D elevado ao quadrado. Então, o nosso ILB médio ele vai ser definido então por 5 sobre 9 vezes 1 menos 0,667 elevado ao quadrado. O que vai nos fornecer então um valor de corrente média aqui no indutor igual a 5 ampere. Então, uma vez sabendo o valor do ILB médio, nós sabemos também que o valor, que a expressão, na verdade, do ILB min é definida por ILB médio menos o delta ILB dividido por 2. Então, uma vez sabendo o ILB médio e sabendo que o ILB min ele é definido por 90% do valor do ILB médio, nós conseguimos, então, isolar o valor do delta ILB para poder jogar na expressão de cálculo da indutância do circuito do conversor boost. Desta forma, desenvolvendo, então, esse equacionamento, nós temos aqui, então, que delta ILB dividido por 2 vai ser igual a 0,1 vezes o ILB médio. Então, deste modo, nós temos então que o delta ILB vai ser igual a 0,1 vezes 5 vezes 2, que vai nos fornecer aqui então um valor de ondulação de corrente que é igual a 1 ampere. Tendo a nossa ondulação de corrente, o valor da indutância do circuito, que é o LB, é calculado fazendo V1 vezes D dividido por delta ILB vezes a frequência de chaveamento. Então, a nossa indutância vai ser definida por 5 volts, vezes a razão cíclica, que vale 0,667, dividido pelo nosso ΔLB, que vale 1, vezes o valor aqui da frequência de chaveamento, que foi definido, então, em 300 kHz. Isso vai nos fornecer, então, uma indutância do circuito de 11,12 microhenry. Para o cálculo do capacitor de saída, nós iremos então utilizar a fórmula que nós levantamos, que é dada por C, que é igual ao Vout vezes D, dividido por R vezes delta Vout vezes a frequência de chaveamento. A variação de tensão foi definida em 1% do valor da tensão de saída. Então, a gente pode reescrever essa equação aqui como sendo dada por D dividido por R vezes delta Vout sobre Vout vezes a frequência de chaveamento, onde a relação delta Vout sobre Vout é igual a 0,01. Então, assim, nós temos que o nosso capacitor é definido por 0,667 dividido por 9, que é a resistência, vezes 0,01, que é a relação delta Vout sobre Vout, vezes a frequência de chaveamento, que vale 300 kHz. Com isso, nós temos, então, um capacitor de saída de aproximadamente igual a 24,7 microfarad. Fechando aqui, então, o nosso exercício. Então é isso, pessoal. Finalizamos a quarta aula da nossa disciplina de Eletrônica de Potência 2. Na próxima aula, trataremos sobre a modelagem matemática para o levantamento da função transferência do conversor Bush e abordaremos algumas estratégias para o projeto do controlador, tanto da malha de corrente como da malha de tensão deste conversor. Nos vemos lá. Abraço e bons estudos!